Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 11. Diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Pai, nós estamos reunidos em Teu nome, pedimos a direção do Teu Santo Espírito, agradecemos pela semana, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Pedimos também, ó Deus, que o Teu Espírito console o coração da irmã Cláudia, que perdeu um dos seus familiares. Pedimos pelo restabelecimento da saúde do nosso querido irmão Eric, que está com problema de cálculo renal. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre a cirurgia que será efetuada na vida do irmão Wilson do coração no transcorrer desta semana, e por todos aqueles que estão precisando, que o Senhor guarde, cuide, console, e que o Senhor seja o médico por excelência. Usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória, em o nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a ceia é um dos temas mais polêmicos até os nossos dias, como foi também na história da igreja. A ceia do Senhor, ela faz uma ligação entre a vinda de Cristo, quando esteve visivelmente na pessoa de Jesus, e o seu retorno. É um momento muito importante para todos nós. Século 17, um século que marcou ali os debates teológicos com relação à celebração da ceia. Em um dos debates teológicos, nós temos lá a figura de Zwinglio, que vai bater o pé e vai defender justamente a sua posição teológica, no sentido de termos ali uma ceia como algo memorial. Portanto, nós temos algumas classificações de divisões com relação à ceia. Há alguns grupos que acreditam que a ceia ela é uma transubstanciação. O que é isso? Os elementos vão se transformar em corpo, sangue,
nervos, ossos e a divindade do corpo de Cristo nos elementos, no pão e no suco, ou no vinho, para aquelas igrejas que fazem uso do vinho no momento de celebração. Nós temos uma outra ideia que foi criada do ponto de vista teológico, que é a consubstanciação. O que é isso? Cristo está presente fisicamente no pão, Cristo está presente fisicamente ali também no cálice, e se entende esses grupos que há presença de Jesus nos elementos. Há um outro pensamento, e que é o pensamento nosso, batista. Nós acreditamos que a ceia ela é um memorial, ela é uma lembrança da morte, ela é uma lembrança da ressurreição, e ela é uma lembrança da volta de Cristo. Ela é uma lembrança daquilo que Jesus fez por nós na cruz, e uma promessa de que Ele volta para buscar a sua igreja, e nós relembramos isso constantemente na celebração da ceia. Há uma outra definição, que é aqueles que acreditam que a ceia é um meio de graça, ou seja, o que é isso? A ceia traz edificação, a ceia traz um momento de espiritualidade, toma conta da vida das pessoas, e por esta razão muitas pessoas santificam esse momento. Nós não acreditamos assim como batista. Ceia para nós não é santa, como eu disse, ela é um memorial, mas algumas pessoas elas creem que a ceia é santa por esses princípios teológicos que eu esbocei até aqui. Para nós a ceia é uma celebração da volta de Cristo, e é uma celebração daquilo que Cristo já fez por nós. Nós lembramos o que fez e clamamos para que Ele volte, e volte o mais rápido possível. O que está acontecendo nesse texto que Paulo escreve à igreja corintiana? Nós temos aqui uma distorção da festa do amor chamada a festa do ágape, a festa do amor. É uma distorção que foi feita ali na igreja de Corinto e que trouxe mal para a igreja. Isso fez mal para a igreja, não fez bem. Se você leu comigo aí os versículos 17 a 22, se você quiser relê-los enquanto vou mencionando algumas coisas, você vai perceber que Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem, ele começa dizendo, vocês não se reúnem para melhor, mas vocês se reúnem para pior. Na igreja primitiva, o que estava acontecendo? Antes da celebração da ceia, havia essa refeição chamada de ágape, onde as pessoas traziam de casa comida. Seria mais ou menos o que nós fazemos aqui, uma juntada de panelas, ou uma juntada de pratos, ou alguma coisa do tipo, cada um trazendo de casa. Qual era o objetivo? O objetivo era manifestar um amor solidário. Qual era o objetivo? Era demonstrar que aquela comunidade ali em Corinto vivia em comunhão, tinha tudo em comum, que eles participavam nas refeições, também mostrando que eles estavam unidos. Então, o que estava acontecendo? Quem era pobre não conseguia usufruir de uma mesa tão farta, e a prática foi perdendo seu sentido, foi perdendo seu propósito original. Por quê? Porque a solidariedade que deveria ser vista, o amor que deveria ser visto, não estava sendo percebido naquela reunião. Portanto, Paulo disse, vocês fazem acepção de pessoas. Versículos 21 e 22 fala sobre isso. Os ricos estavam se afastando dos pobres, os ricos criavam uns grupinhos seletos ali, eles comiam, eles se embebedavam, enquanto que as pessoas que nada tinham para comer não podiam participar daquilo ou participar da sua mesa farta. O propósito estava sendo desvirtuado. Assim, eles estavam menosprezando os pobres. Então a ordenança de Cristo, ao invés de torná-los melhores, a ordenança estava fazendo com que eles se tornassem, a cada encontro, a cada momento que eles estavam juntos, se tornando piores do que os momentos anteriores. Portanto, a ordenança de Cristo, ela deveria derreter o coração das pessoas, mas ao invés de fazer isso, ali em Corinto, a celebração da ceia estava promovendo dureza de coração, estava promovendo distanciamento, estava promovendo uma série de problemas na vida daquelas pessoas.
Uma outra coisa que nós percebemos aí no versículo 18 é que eles tinham divisões dentro da igreja quando eles se reuniam. Possivelmente, aqui Paulo está fazendo menção do capítulo 3, quando ele vai chamar a igreja de Corinto de uma igreja carnal, que eles tinham ali pelo menos 4 grupos que estavam pleiteando ali. Tinha um grupo de cristão que gostava daquilo que Paulo ensinava, daquilo que Paulo pregava. Existia um outro grupo que entendia que Apolo era mais proeminente, que Apolo era mais evidente naquilo que fazia. Outros diziam que Cefas era melhor, e outros acreditavam na doutrina de Cristo. Veja, não defendiam algo unânime, mas defendiam partidos. Eles estavam divididos ali como igreja do Senhor Jesus, nos seus princípios, nos seus conhecimentos e nos seus pensamentos. Uma outra coisa que nós percebemos aqui é que diz o versículo 17 e 20 que eles se reuniam para pior, pois pervertiam o significado da ceia do Senhor. O que é isso? Ao reproduzirem a ceia do Senhor, eles distorciam o significado, eles tiravam a ideia daquilo que Cristo celebrou lá. Logo, a reunião era uma reunião maléfica, não era uma reunião bendita, mas era uma reunião horrível. Eles saíam da casa deles para ir para a igreja e saíam da igreja para as suas casas mais culpados, mais longe de Deus, mais longe um dos outros, e nós vamos perceber que eles pecavam contra os seus próprios irmãos e acabavam também pecando contra Cristo, porque quando pecamos contra alguém, nós pecamos também diante de Cristo. E diante desse cenário, irmãos, a gente vai tentar entender um pouquinho nesta noite, como é que Jesus, na visão de Paulo, se posiciona. Por que é que Jesus celebra e institui a ceia? Primeira coisa que me vem à mente quando eu li e leio várias vezes esse texto, é que nós encontramos aqui que Jesus, irmãos, ele dá uma grande demonstração de amor diante de uma grande demonstração de maldade. Jesus, ele dá uma grande demonstração de amor diante de uma grande demonstração de maldade. Veja, enquanto Jesus está demonstrando o seu amor, o amor de Deus, lá de João capítulo 3, versículo 16, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, porque Ele nos amou para que por meio dele nós pudéssemos ser salvos. Judas, se você vai ler lá no Evangelho, Judas está também dando uma demonstração de maldade. Judas está promovendo algo estranho, que é a questão da traição. Enquanto Jesus tem um propósito definido de amar, Judas tem um propósito definido de trair. Eu fico perguntando, como Judas era um dos seguidores de Jesus, se nós temos amado como Cristo ama, ou se estamos traindo como Judas traiu. E não precisa ser apenas com um beijo. Enquanto existe uma orquestração da maldade se agitando pelas caladas da noite, Judas, sacerdotes, dentre outros, que estão ali movidos pela inveja, que estão ali movidos pela ganância, enquanto Judas está pegando a sua consciência, traindo a sua consciência, traindo o seu chamado, está ali se orquestrando com aqueles inimigos de Jesus que estão ali de plantão o tempo inteiro, e Judas está ali entregando por dinheiro o Filho de Deus. Jesus está se preparando para dar a maior demonstração de amor já vista em toda a história da humanidade. Jesus está se preparando para dar a vida pela igreja. Quem é a igreja? Você. Jesus estava se preparando para se entregar na cruz por mim e por você. Enquanto existia toda essa trama, Jesus está ali preocupado em amar. Eu não sei que tipo de amor nós estamos demonstrando para Jesus e para com a igreja nos nossos dias. Judas tramava em como tirar a vida de Jesus. Judas
planejava em como trair. Jesus planejava em dar a vida por mim e por você. Judas está cheio de ganância. Judas está cheio desse sentimento horrível. Jesus está cheio do sentimento da compaixão. Judas quer lucro. Judas quer benefício. Jesus está se colocando como sacrifício por mim e por você. Enquanto o inferno se agita, arma as coisas para matar Jesus, Jesus está planejando, de uma maneira amorosa, dar a vida dele por mim e por você, tirar eu e você da condenação do pecado, promover a libertação, tirando a nossa vida do inferno. Jesus tem um propósito definido. Se o inferno, meus irmãos e irmãs, e os poderosos da atualidade soubessem que a morte de Cristo seria e será a derrota final, jamais eles teriam crucificado o Senhor Jesus na cruz. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 2, verso 8. Jesus na cruz, ele triunfa. Jesus na cruz, ele vence principados. Jesus na cruz, ele vence as potestades. Na cruz, ele esmaga a cabeça de Satanás. Na cruz, ele dá o grito final da nossa libertação. Na cruz, ele nos faz autônomos, ele nos faz independentes. Na cruz, irmãos, ele nos compra para Deus com seu próprio sangue. Sua morte nos dá vida. O seu tormento nos traz alívio. O seu sangue nos traz a redenção. Um dos hinos que nós cantamos diz: na redenção firmado estou na redenção e no sangue de Jesus Cristo. Enquanto a traição está sendo tramada, costurada por um dos apóstolos, pelos líderes religiosos, Jesus está inaugurando a celebração. Jesus está dando a maior demonstração de amor que o mundo pôde ter até os nossos dias. O amor de Jesus não se intimidou por saber da questão da traição. O amor de Jesus, irmãos, não fez com que Jesus recuasse do seu propósito, daquilo que ele tinha para fazer. Jesus sabia de todas essas coisas, mas o alvo dele era que naquela mesma noite em que ele seria traído, naquela mesma noite, ele também traria o símbolo da imortalidade, de um amor profundo pela minha e pela sua vida. Na noite em que foi traído, deveria se pensar em construir algo ali no Caveira, no Gólgota, mas não. A maior manifestação de amor é que aquele ato no Gólgota, aquele ato na cruz, é um ato que nos coloca, quando nós entendemos o sacrifício, coloca Jesus agora assentado no trono da minha vida, assentado no trono do meu coração, dirigindo toda a minha história. Jesus, ele é um sacrifício que é oferecido não por constrangimento. Jesus, ele não vai à cruz por um ato de constrangimento, mas ele vai à cruz porque ele ama, ele vai à cruz com alegria. O versículo 24 diz isso, ele faz isso de maneira alegre. Você serve ao Senhor com alegria? Ou você serve ao Senhor como sacrifício? É penoso, dói, é difícil para você levantar um domingo para vir à igreja? É difícil para você estar num culto de 18 horas? Será que você suportaria a cruz? Como é que você iria para a cruz? Jesus, ele vai alegre. Cristo foi para a cruz como alguém que estava caminhando para receber um prêmio, uma coroação. Ele não foi para a cruz como alguém que estava num sentimento de murmúrio, num sentimento de decepção ou de frustração. Ele vai para a cruz sabendo que ele vai ser coroado, não com aquela coroa de espinhos, mas ele sabe que ele está coroado diante do Pai eterno, do Deus eterno. Eu fico me perguntando como é que eu vivo a minha vida cristã, como é que eu carrego a minha cruz nesses dias, principalmente nesses dias de pandemia. A cruz de Cristo não foi um acidente. A cruz de Cristo
foi um ato de compaixão, de graça e de misericórdia. A sua morte não foi uma trama de pessoas ruins, de má índole, mas não. A crucificação de Jesus é um ato de amor incomparável de alguém que se entrega voluntariamente. Cristo não foi para a cruz por causa da ganância de Judas. Cristo não foi para a cruz, irmãos, porque os sacerdotes entregaram ele. Não. Cristo não foi para a cruz por conta da inveja desses homens. Cristo não foi para a cruz porque Pilatos foi covarde e lavou as mãos. Não. Ele foi para a cruz porque ele nos ama. Ele foi para a cruz porque ele se doa, ele se entrega por mim e por você. A cruz para Jesus não é uma derrota, mas é a derrota do diabo, é a derrota das hostes malignas. Não, a cruz para Jesus não é um fracasso. A cruz para Jesus é um ato de resgatar, de redimir a igreja. Se não tivesse cruz, não teria igreja. Se não tivesse cruz, não teria salvação. Se não tivesse cruz, nós não estaríamos aqui. Cristo vai para a cruz não com murmuração em seus lábios, mas ele vai para a cruz com ação de graças. Eu fico olhando hoje, imaginando como é que as pessoas estão carregando a cruz de Cristo hoje. Fico imaginando as pessoas nesse exato momento onde elas estão, aquelas que se dizem que foram transformadas pela cruz, que foram lavadas pela cruz. Como é que elas estão nesta manhã? Cristo não foi à cruz por constrangimento, ele não foi à cruz porque foi forçado, ele foi à cruz se entregando voluntariamente por mim e por você. Jesus não foi à cruz porque ele é um mártir. Ele não é um mártir, ele não é um revolucionário, ele não é um louco, ele não é um maluco. Jesus foi à cruz porque ele se entrega pessoalmente para dar a sua vida por mim e por você. Sabe por quê? Ninguém pode fazer isso, ninguém podia fazer isso, só ele podia fazer isso. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, no pacto da redenção, no conselho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho se dispõe a encarnar, o Filho se dispõe a descer, a se esvaziar da sua glória. O Filho se coloca à disposição de dar a sua vida. Paulo escreve isso lá aos Efésios, de dar a sua vida pela igreja, para tornar a igreja sem mácula, sem ruga, tornar a igreja preciosa. Ele não faz isso com tristeza, mas ele faz isso com alegria. Você, meu irmão, minha irmã, serve ao Senhor com alegria? Pergunto de novo, serve com alegria ou é peso? Para alguns é peso. Tenho que ir para a igreja. Tenho que contribuir. Tenho que evangelizar. Que dificuldade. Nós não sabemos um pouquinho do que é dificuldade, porque ninguém carregou cruz na via dolorosa, ninguém foi açoitado, esbofeteado, ninguém teve coroa colocada na cabeça, ninguém aqui teve mãos e pés transpassados. Talvez nós não iríamos nem por nós mesmos para a cruz, quiçá iríamos por outras pessoas. Jesus foi para a cruz para entregar a sua vida como um ato voluntário. E eu vejo que nós temos algumas verdades aqui nesse versículo de número 24. Em primeiro lugar, o corpo de Cristo é dado à igreja pelo Pai. Jesus diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Cristo é o meu presente. Cristo é o presente de Deus na minha vida. Cristo é o presente que Deus fez por mim. A Bíblia diz que Deus me amou, e eu louvo a Deus por isso todos os dias. Não porque Ele me amou no passado, mas porque Ele continua me amando ainda hoje. Deus me ama, Deus ama você. A Bíblia diz que Deus nos amou, e nos amou de uma maneira incompreensível, e não há como escrever, não há como descrever, não há como fazer absolutamente nada que seja suficientemente idôneo, que se aproxime dessa demonstração de amor. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu Filho, antes o entregou por nós. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 8, versículo de número 32. Eu vejo uma outra verdade aqui: o corpo de Cristo é oferecido por Ele mesmo. Jesus diz: isto é o meu corpo. Cristo foi à cruz não só porque o Pai o deu, mas
porque ele vai de maneira voluntária. Não havia e não há conflito entre a vontade do Pai e a vontade de Jesus. Ele e o Pai estavam juntos nessa grande missão, nesse grande desafio de buscar e salvar aquele que estava perdido, de buscar eu e você. A palavra de Deus no profeta Isaías diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas, nós andávamos sem pastor, nós estávamos perdidos, nós vivíamos desolados, mas o amor de Deus na cruz nos resgatou, nos trouxe de volta. A eficiência do sacrifício, sabe por que a eficiência do sacrifício? Porque ele não pode ser apenas uma informação. A eficiência do sacrifício, ela nos leva para uma apropriação. Por isso que ele é e precisa ser eficiente, porque ele precisa nos levar para não apenas para ter a informação do que ele fez, mas nos apropriarmos do que ele fez na nossa vida. Não é uma informação do que Cristo fez por nós que nos salva. Nós não somos salvos por informação. Já viu alguém soltando um jornal dizendo: quero comunicar, mas se você não se apropriar, não vai adiantar. A fé salvadora não é apenas uma situação de você sentir. A fé também não é um ato intelectual, não é essa fé, nem do sentimento, nem da intelectualidade. Não basta saber que Deus existe, porque muitos sabem que Deus existe. Não basta saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, muitos também sabem. Não basta saber que Ele é o único que tem o poder para nos salvar e nos salvou na cruz também, não é suficiente. A fé não pode ser uma fé apenas num conhecimento histórico, saber disso como se eu estivesse lendo um livro. Teve um homem na história que veio, que morreu pela humanidade e salvou. Isso não salva. Isso é apenas então somente uma teoria. Ela está apenas na sua mente ou talvez na minha mente, mas jamais, irmãos, ela vai descer no coração. Por isso que nós podemos dizer que essa é uma fé morta. Por isso ela não pode ser apenas uma emoção que sentimos e ficamos com dó do padecimento de Cristo na cruz. Já viram quando comemoramos a Semana Santa, quando o mundo faz as comemorações da Semana Santa, todo mundo assiste, sofre, chora, se emociona, apenas como se fosse um ato histórico. Isso não promove salvação, é uma fé morta. A fé salvadora não é apenas um sentimento, não é apenas uma ação intelectual e não é apenas uma emoção. Sabe por quê? A Bíblia diz que os demônios também creem. Também creem. A gente falou um pouco disso domingo no nosso estudo. Eles creem que Jesus é Filho de Deus, eles creem que Jesus tem todo o poder, eles creem, inclusive nas penalidades eternas, mas embora tremam diante da autoridade de Jesus, irmãos, jamais eles querem aceitar o senhorio e a salvação de Jesus na vida dele. E aqui eu abro um parênteses, que talvez tenha muitas pessoas que estão tendo uma fé intelectual, uma fé emocional, uma fé sentimental, mas não passaram ainda por um processo ainda genuíno de uma transformação. Aliás, a gente percebe isso na fraqueza da igreja brasileira nos dias atuais. É uma safra de crentes fracos na sua maneira de proceder e de viver Cristo na vida, bem longe, bem distante daquilo que já viveram os nossos antepassados. Precisamos saber, precisamos sentir, mas nós também precisamos nos apropriar do sacrifício de Cristo na nossa vida. Lembram da Páscoa? Lembram da Páscoa? Tinha que matar o cordeiro, tinha que aspergir o sangue, tinha que colocar o sangue lá nas ombreiras das portas. Quando o anjo do Senhor via o sangue que estava ali aplicado, ele então passava por cima e poupava. Semelhantemente, não basta saber que Cristo morreu, não basta saber que Cristo verteu o seu sangue, é preciso nos apropriarmos do sacrifício
por uma fé genuína, por uma fé verdadeira. É preciso comer o pão e beber o cálice. É preciso comer o pão e beber o cálice. E nós temos algumas outras verdades aqui. Comer o pão e beber o cálice não é um ato físico, mas é um ato espiritual. Não recebemos Cristo no estômago, nós recebemos Cristo na mente, que a Bíblia chama muitas vezes de coração. Recebemos Cristo na mente, por isso que Paulo diz que rogava que a nossa mente fosse transformada, porque se não for transformada não há fé genuína e verdadeira. Não há encontro. Não há encontro na fé do seu pai, não há encontro na fé da sua mãe, não é a fé do pai ou da mãe que salva, não é a fé do marido que salva a esposa, e não é a fé da esposa que salva o marido, não é a fé do filho ou da filha que salva. Eu e você precisamos nos apropriar de Cristo na nossa vida, a não ser que você esteja debaixo do sangue. Sem o sangue não haverá esperança de salvação. Quando nós chegarmos nos céus, nós vamos chegar no céu, e quando vier o nosso acusador, o nosso inimigo, querendo nos tirar, querendo apontar os nossos erros, a palavra que nós vamos ouvir vai ser a seguinte: este aqui, ou esta aqui, vai entrar, porque foi lavado no meu sangue. É preciso tomar essa apropriação na vida. Sem essa apropriação não há como passar por esse processo em nós. Uma outra verdade: ninguém pode substituir você nessa apropriação. Ninguém pode substituir você nessa apropriação. Nem pai, nem mãe, nem marido, nem mulher, nem filho, nem filha. Por isso que a salvação ela é individual. A outra verdade é que a salvação não é uma questão de mérito, mas ela é uma questão de apropriação do que Cristo fez em meu favor. É graça. Quando o anjo passou matando os primogênitos ali no Egito, a única coisa que podia livrar da morte era o sangue do Cordeiro. Assim também, só o sangue apropriado pela fé pode salvar a minha vida e a sua vida. Não são os meus méritos, não são as minhas obras, não é a minha religião, nada disso me dá segurança. Só o sangue de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Só há poder de libertação no sangue e na pessoa de Jesus. Por isso eu preciso comer e beber. Por isso eu não posso criar ato substitutivo. E por isso eu tenho que entender que isso é graça de Deus na minha vida. O sacrifício, ele é sofrível, ele é vicário, ele é o marco do cristianismo. Tudo deve ser relembrado. Por isso os versículos 24 e 26 falam disso. O sacrifício de Cristo, ele é o ápice da obra redentora. A morte, a ressurreição, a volta de Jesus e o nascimento de Jesus, ele é o ápice de tudo. A igreja precisa comemorar o nascimento, a igreja precisa comemorar a morte, a igreja precisa comemorar a ressurreição, e a igreja precisa desejar a volta de Jesus. Cristo ergue esse monumento para falar de vida, para falar dos seus atos gloriosos. A gente precisa lembrar isso para as pessoas. Mas, meus queridos irmãos, não são os milagres que devem ser colocados como evidência, não são os sinais e maravilhas que precisam ser colocados em evidência, mas o que precisa ser colocado em evidência é a morte de Jesus. Foi na cruz que ele esmagou a cabeça do Satanás, foi na cruz que ele acabou e desbaratou o inferno, foi na cruz que ele vai expor principados e potestades ao desprezo, foi na cruz que ele vai triunfar sobre eles, foi na cruz que ele nos vai remir, foi na cruz que ele faz a paz pelo seu sangue na minha vida, foi na cruz que ele me justifica dos meus pecados, foi na cruz que ele me conquista, que ele me compra e que ele me faz igreja do Senhor Jesus. Foi na cruz.
A cruz é a mensagem central que deve ser proclamada. Versículo 26. Toda vez que a igreja se reúne ao redor da mesa, como nós estamos nesta manhã, todas as vezes que nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando de uma forma dramatizada a morte e a sua ressurreição e a sua volta. A cruz de Cristo deve ser o tema central do cristianismo. Paulo diz para a igreja de Corinto: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Quando nós abandonamos a mensagem da cruz, nós estamos abandonando o evangelho genuíno. Uma igreja não pode ser considerada evangélica a menos que ela tenha no centro da sua pregação a cruz de Cristo. A cruz é a mensagem que deve ser proclamada até a volta de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Cantamos isso. Ela nos dá vida. A mensagem da cruz é algo primordial. Não é apenas para alguns momentos, mas ela deve estar na minha e na sua vida o tempo todo. Nós devemos agendar os nossos sermões, as nossas instruções, a nossa vida, tudo isso pela mensagem da cruz. A mensagem da cruz é atual, a mensagem da cruz é oportuna, a mensagem da cruz é necessária. Nesse momento de pandemia, quantas pessoas estão partindo e não ouviram a mensagem da cruz? Ouviram de um Jesus histórico, talvez tenham chorado, se emocionado, mas não houve arrependimento. Não há outra mensagem, não há outro evangelho. A cruz deve estar no púlpito, a cruz deve estar na escola bíblica dominical, a cruz deve estar nas escolas, a cruz deve estar nas universidades. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando para você colocar um crucifixo, eu estou dizendo: a cruz de Cristo me libertou, na cruz eu fui liberto. Isso precisa ser anunciado, isso precisa ser proclamado, isso precisa ser celebrado no dia da ceia do Senhor, porque é um ato que agora para nós está num tempo específico, mas a celebração da ceia, ela é um ato que deve ser praticado de maneira perpétua até a volta de Jesus. Todos os dias eu preciso celebrar a ceia, todos os dias eu preciso anunciar a cruz, todos os dias eu preciso anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. A celebração do sacrifício exige da minha parte, da sua parte, algumas atitudes e algumas mudanças na minha vida e na sua vida. Os versos 24, 26 e 32. Primeiro, precisamos olhar para trás. Precisamos olhar para trás. O que é isso, pastor? Devemos relembrar o que ele fez por nós. Sofreu, foi humilhado, foi cuspido, foi surrado, machucaram, maltrataram o meu Jesus. Eu vou sentir isso. Eu vou sentir que cada açoite que a ele foi dado, arrancando um pedaço de carne dele, era a minha carne que deveria estar ali. O ato do espancamento foi de uma maneira cruel. Não há como pintar isso. Ele foi afrontado, ele foi escarnecido, fora colocado nele aquela coroa, foi condenado, mesmo sendo inocente, carregou um lenho pesado, chamado na epístola de Gálatas de cruz maldita, se tornou maldição por mim e por você. Enquanto ele carrega aquela cruz, imagina Jesus carregando aquela cruz e ao lado as pessoas estão assistindo um espetáculo. No meio daquelas pessoas está aquele cego que foi curado. No meio daquelas pessoas está aquela mulher do fluxo de sangue. No meio daquelas pessoas está o aleijado. No meio daquelas pessoas está parte da multidão que foi alimentada com pães e peixes.
no meio daquela multidão, estão os apóstolos, estão os familiares de Jesus. Pensa nisso. Que situação. Sofreu açoite, a zombaria, suas mãos foram rasgadas, os seus pés foram perfurados. O escritor bíblico Paulo diz que ele passou pela vergonha da cruz, foi torturado pela sede, foi torturado por cãibras, no posicionamento que está lá no Calvário. Como é que nós valorizamos isso? Como que a igreja do Senhor está valorizando isso? Quando nós nos assentamos ao redor da mesa do Senhor, devemos lembrar que tudo isso foi um ato de amor, por mim e por você. Tudo isso foi um ato de se esvaziar da sua glória, da sua majestade. Foi um ato de abandonar a prestação de serviço angelical para vir se humilhar e tomar a morte, morte de cruz. Ao assentar ao redor da mesa, eu preciso lembrar que aquele ato foi um ato abominável. Sabe por quê? Porque ele estava carregando ali o meu e o seu pecado. Ali o maior sacrifício foi feito. Até então se matava animais, agora foi matado o Cordeiro de Deus. João disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu me sento ao redor da mesa, eu preciso lembrar que é um ato de alguém que me ama de maneira profunda. E eu fico perguntando, e eu, será que eu amo como Deus me ama? Será que a gente ama? Será que quando a gente participa da ceia, mensalmente, a gente lembra disso? Como é que a gente participa? Devemos olhar para frente. Quando reunimos para celebrar a ceia, nós precisamos ter esperança. Esperança que a nossa história não caminha dando uma volta cíclica. A nossa história também não está sem rumo. A nossa história também não está esmagada debaixo de um rolo compressor, ou até mesmo de um determinismo, ou até mesmo de uma pandemia. A nossa história não é uma história teológica e nem teleológica. A nossa história, ela caminha para um fim glorioso. Nossa história caminha para um fim glorioso. Pelo menos é assim que eu penso. Eu penso que a minha história final com Cristo, ela é maravilhosa, porque eu vejo Jesus. Eu preciso sentir e tenho necessidade de que Jesus volte logo. Eu preciso de Jesus, que Ele me volte, porque eu não pertenço a esse lugar. Esse mundo não pode satisfazer as minhas necessidades. Esse mundo nada tem a me oferecer. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso gritar, se for o caso, volta Jesus, porque a vinda dele é certa, está breve, irmãos, e a gente vê isso nitidamente. A sua vinda será física, a sua vinda será visível, a sua vinda será audível, será poderosa, será gloriosa, será virtuosa ou vitoriosa também. Ela virá para nos levar para casa. Eu quero voltar para casa. Lembra que Jesus disse lá em João 14 que Ele ia preparar morada para a gente? Nossa morada não é aqui. Tem muita gente querendo ficar aqui. O nosso lugar não é aqui. Ele virá para nos dar um novo corpo. Ele virá para que nós possamos estar com Ele para sempre. Ele virá, e isso me coloca na frente. Ele me coloca numa situação de uma herança gloriosa. Então eu olho para a frente, volta Jesus. Eu olho para trás,
lembro do que Ele fez. Eu olho para frente, sei para onde vou, sei com quem estarei, mas eu também preciso olhar para dentro. Nos versos 27 a 32 diz: examine-se, faça um exame da sua vida com Cristo, faça um exame da sua vida espiritual, meu irmão, minha irmã. Você aí em casa, deitado eternamente entre os lençóis, você aí na praia, você que está me vendo e ouvindo agora, faz um exame da sua vida com Deus, em nome de Jesus. Será que Ele morreu e esse sacrifício que Ele fez é para essa vida que você está vivendo aí? É isso mesmo? Tem certeza? Tem certeza disso? Devemos olhar para dentro. Não podemos nos assentar na mesa sem critério. Não podemos nos assentar na mesa sem autoanálise. Não podemos nos sentar na mesa sem investigar a nossa mente e o nosso coração. Não podemos fazer isso. Devemos examinar cada um a si próprio. E aqui, meu querido, eu não estou falando para você ficar cuidando da vida do outro, não, é da sua vida. Da sua vida. Examina você. Como é que está a sua vida com Deus? Será que você vai comer do pão e beber do cálice dignamente? Será que de fato há um compromisso seu com o sangue de Jesus? Será que de fato há um compromisso seu com a igreja que Ele deu a vida por ela? Será que de fato você realmente está vivendo a cruz de Cristo com intensidade na sua vida? Eu preciso ser juiz de mim nesse momento. Eu não devo ser juiz de ninguém, eu preciso ser juiz de mim. Será que eu tenho tido uma vida cristã genuína? Se eu não me engano, John Stott escreveu um livro, Uma Vida Cristã Autêntica. Será que eu tenho tido uma vida cristã autêntica, genuína, verdadeira? Será que a minha vida, a minha alma reproduz de maneira correta a volta de Cristo Jesus? Algumas verdades eu vejo aqui. A ceia é um banquete para quem tem vida em Cristo. Mortos não se alimentam. Aqueles que ainda não recebem a vida eterna não devem participar desse banquete, porque não é salvo, porque não foi lavado no sangue, porque não tem sangue de Cristo. Somente aqueles que foram libertos pelo sangue devem se assentar à mesa. A ceia é um banquete para quem tem fome espiritual. Eu preciso ter fome de Deus. Só os famintos devem sentar-se à mesa. Aqueles que têm fome de não pecar, aqueles que têm fome de viver uma comunhão genuína, aqueles que têm fome que não querem passar pelo juízo e pela condenação, esses devem participar. Eu olho para a ceia, é um banquete que me dá discernimento. Paulo diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si, e o come e bebe para a sua própria condenação. Que corpo é esse que eu devo comer? É o corpo de Cristo transpassado na cruz. Se eu não compreender o sacrifício na cruz, eu estou desqualificado para participar da ceia. Que corpo é esse? É o corpo místico, é a igreja do Senhor Jesus. Somos um só pão, um só corpo, uma só família. Que corpo é esse? É família de Deus, é povo de Deus. A ceia é um banquete e exige preparo. O apóstolo Paulo diz: por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Quem é digno? Quem é digno de comer? Somente aqueles que são considerados indignos é que põem a confiança naquele que é digno. Somente aqueles que se consideram indignos põem a sua confiança naquele que é digno. Esses são reconhecidos pela sua indignidade e confiam no Senhor. A ceia é um banquete e exige exame pessoal. Paulo diz: examine-se, é pessoal, preciso saber como estou, eu preciso ser o meu juiz. Será que eu posso sentar à mesa? A ceia é um banquete que deve nos afastar do pecado, em vez do pecado nos afastar da ceia. Já viu que tem gente que nem quer vir na igreja no dia de ceia, ou vem na igreja e chega na hora da ceia, coração todo cheio de problemas,
ódio, sentimento, uma série de coisas. Em vez de resolver o problema, se afasta da ceia, porque o pecado afasta. Aliás, o pecado afasta o homem de Deus. Paulo prossegue: examine-se o homem a si mesmo e assim coma. É imperativo, coma. A ênfase é examinar e comer, e não examinar e fugir. Devemos abandonar o pecado por causa da ceia, e não a ceia por causa do pecado. A ceia é um banquete perigoso para quem vive despercebidamente no pecado. Versículos 29 a 32. Aqueles que estavam participando lá em Corinto da ceia indignamente, estavam atraindo juízo sobre si, estavam trazendo doenças sobre a sua vida, estavam trazendo fraquezas na sua vida espiritual, moral, intelectual e pessoal, estavam indo e conduzindo a sua vida à morte, porque há um ditado que diz que um abismo chama outro abismo, de pecado em pecado, indo de mal a pior, de mal a pior, e ainda entendendo que há caminhos, como diz o sábio, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Se eles se julgassem a si mesmos, não seriam condenados, porque estavam sendo bonzinhos e amiguinhos de si próprios, mas eles precisavam de disciplina, eles precisavam de correção para não cair em condenação. A igreja brasileira é uma igreja que não quer ser corrigida. Quando eu digo isso, eu estou dizendo, há pessoas, igrejas, que não querem ser corrigidos, querem viver do seu jeito, querem fazer tudo do seu jeito, não se importam com o sacrifício, com o sangue, não se importam com aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Devemos olhar também ao nosso redor. A igreja é uma família, pobres, ricos, grandes, pequenos, líderes, liderados, todos somos iguais. Na igreja não deve existir acepção de pessoas, todos nós devemos estar juntos, todos nós devemos ter comunhão, tudo em comum com o outro, todos nós devemos participar, aceitar o perdão, aceitar a maneira de conviver um com o outro, no respeito, no amor. O que quebra a comunhão é o pecado, o que enfraquece a igreja é o pecado, o que faz a igreja ficar doente, pessoa, igreja, é o pecado, o que cansa a igreja é o pecado. A atitude dos crentes de Corinto na celebração da ceia, de não esperar uns pelos outros, de desprezar uns aos outros, estava aberto aí essa situação de não compreender a atitude correta do sacrifício de Cristo. Finalizo. A ceia do Senhor é um tempo de dar graças. Hoje eu quero dar graças pela minha vida, eu, igreja. É uma coisa meio egoísta, mas ela precisa ser feita hoje, para eu poder depois fazer algo pelo outro. Preciso dar graça pela minha vida. Eu preciso também colocar minha vida diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero te agradecer, mas eu também quero pedir perdão. Tem coisa errada que precisa ser consertada na minha vida, me ajuda. Nessa manhã, eu preciso dar graças, porque ninguém morreu por mim. Jesus morreu por mim. Ele me salvou. Eu sou dele. Por isso eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero. Por isso que eu não posso andar e pensar e agir da maneira que eu quero. Eu não posso, porque eu olho, ele me salvou e foi um preço muito alto.